Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Graça e paz. Aleluia. Senta por um pouco. Nós estamos no nosso encerramento de comemoração dos 20 anos e com um bom problema, espaço, né? Tá, que coisa boa. Eita maravilha. Acenda as luzes, por favor. O diaconato dá uma olhadinha aí, ver se tem mais alguma brecha. Se vai alguma brecha do seu lado, avisa, por favor. Tem pessoas que estão em pé. Tem ali na frente, um ali. Levanta a mão aqui, ó. Tem duas aqui na frente, ó. Duas vagas aqui na frente. Traz para cá. Isso, tem um ali, já preencheu. Aqui ainda tem duas na frente, ó. Mais duas ali, ó. O diaconato aí. Tá, glória, que coisa boa. Tem uma fileira nova que eu não conhecia, ó. Bom, esse diaconato é bom. Você está animado, meu irmão? É uma noite de festa, é uma noite... Ó, pastor Jorge, seja bem-vindo. Uma noite preciosa, uma noite maravilhosa. Nós estamos encerrando com chave de ouro. Você que esteve aqui em todos os 4 dias, você viu quanto foi poderoso. E, gente, lembra que o espaço que você der é exatamente o que Deus vai ocupar. Então não terminou ainda. Você pode dizer comigo, ainda não terminou. Seja guloso, diga assim, eu quero mais. Aleluia. Maneco, vem cá por favor, ao seu comando. Nós vamos ter celebração da ceia hoje. E eu vou ter o prazer de estar com ele aqui, servindo a ceia para nós. Vai ser um tempo muito precioso, amém? Glória a Deus. Mais alguma cadeira? Não, gente, tem duas ali, encheu. Ó, tem um ali, ó. Diaconato, duas. Amém. Fica à vontade aí. Aleluia. Graças a Deus. Você está feliz por esse tempo? Então, como não é uma pessoa específica, mas é coletivo, olha para alguém perto de você e diga assim, parabéns pelos 25 anos. Aleluia. Dá um glória a Deus, gente. Então, obrigado ao louvor, né? E a minha esposa linda e maravilhosa que Deus me deu, ministrando e conduzindo. Eu estava ali admirando, sempre a admiro pelo presente que Deus me deu. Quantos estão felizes de estar aqui nessa temporada? Irmãos, os marcos e as datas são mesmo para serem celebrados, comemorados. Deus ordenava festas para Israel, porque elas tinham um motivo de estarmos demonstrando gratidão, demonstrando um reconhecimento. Como é bom reconhecermos ao Senhor o que Ele tem feito, né, os planos dEle se cumprindo, e ainda olharmos para o futuro, porque Ele vai fazer coisas ainda maiores. Diga comigo, Deus vai fazer coisas maiores. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso carrega um sentido individual, mas também coletivo. Irmãos, Deus vai fazer tantas coisas através dessa igreja, e é como a Bíblia diz, é de fé em fé, de glória em glória e de força em força, mas devemos celebrar o que alcançamos e ter essa expectativa de que mais coisas vão fazer. Somos mesmo chamados a casa de Deus, dos dias da nova aliança, somos o templo de Deus. Esse lugar é físico, aqui esse prédio está lindo, maravilhoso, mas quando Deus olha, Ele diz, a minha verdadeira casa é cada homem, cada mulher, porque cada um de nós somos uma pedra espiritual. E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, que Ele está nos edificando. E sabe, irmãos, eu tempos que fiquei estudando sobre edificações na Bíblia, o próprio Jesus usou isso, eu edificarei a minha igreja, e eu comecei a perceber que tudo que Deus edifica, Ele coroa com glória. No fim, Ele derrama da sua presença, da sua glória, dEle mesmo, de sua manifestação, do plano original dEle. Aquilo que Adão perdeu está sendo restaurado, e nós devemos ter em vista essas coisas.
Irmãos, a nossa vida de fé funciona para aqui e agora, funciona para a nossa vida com Deus. A Bíblia diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Estamos adorando pela fé, mas devemos entender que existem alvos, propósitos que estamos caminhando para eles. E um deles é o nosso crescimento espiritual. Estarmos no lugar onde Deus nos edifica e coisas vão sendo transformadas dentro de nós, ao nosso redor, aonde a bênção dele repousa, mudanças vão acontecendo. Deus é poderoso para afetar cidades. Sabe, eu declaro que Arco Verde vai ser afetada por causa de um povo de fé, de um povo que adora ao Senhor e que por causa da adoração vai mudar o ambiente, vai mudar a atmosfera, vai mudar as circunstâncias, vai mudar, a economia de uma cidade, vai mudar a paz da cidade, vai mudar, a frutificação de cada pessoa, cada família. Eu sei que o governo tem algumas responsabilidades e eles devem cumprir, mas a igreja tem um poder maior ainda de influenciar cidades. Diga comigo, essa igreja ainda vai abençoar muito essa cidade. E sabe, irmãos, não só essa cidade, essa região. E isso pulsa no coração do pastor, e eu declaro que cada um de vocês vai ser encontrado, achado, como esse cooperador de Deus. Posso ouvir um amém? Então vamos dizer juntos, de Deus somos cooperadores. Diga, nessa igreja local, nós vamos trabalhar com a visão no coração do pastor. Amém? Você está feliz por esse tempo? Eu sei que nem todos estiveram desde a quinta-feira, eu estou desde a sexta com minha esposa, meus 2 filhos estão aqui do lado no FESC, e o Caio com 10 anos, a Tessa com 7 anos, aí no mês de maio. Estamos muito felizes de estar aqui. Eles gostam de viajar comigo, de participar do ministério, eles fazem uma celebração, gente. E eu gosto disso de vez em quando, não dá para participar todas as vezes com eles, mas quando eles vêm, eles ficam muito felizes e empolgados, porque eles amam isso também, E eu quero que os meus filhos apreciem o que eu faço, não odeiem, porque às vezes eu estou fora de casa. Então, algumas vezes, a gente faz algumas viagens. Estamos programando aí no mês de julho, 18 dias, mais 5 dias de conferência. Eles vão estar todas as férias com a gente. A gente vai para Santa Catarina, vamos passar em 5 igrejas e nos intervalos a gente passeia, brinca, usufrui. Depois vamos para a conferência em Brasília e vai ser um tempo precioso. Quantos estão com a sua Bíblia aí? Ou o seu telefone, o seu tablet? Levanta a tua Bíblia, diga comigo, esta é a inconfundível, poderosa palavra de Deus. Eu a recebo no meu coração. Eu estou me conformando a esta palavra e me levantando naquilo que ela diz que eu sou. Essa palavra diz que os que estão em Cristo são sacerdotes da nova aliança. Eu me levantarei numa vida de adoração e serviço a Deus, porque Ele é digno. Não será apenas algo dos lábios para fora, mas será algo do meu coração. Eu viverei para Ele, eu andarei na sua presença, eu andarei nos seus caminhos, eu cumprirei os seus planos, eu viverei para a sua glória. Eu estarei cheio do Espírito Santo e serei um canal das manifestações do Espírito de Deus. Assim como Jesus andou nesta terra e manifestou a glória do Pai, serei eu, seremos nós. Essa igreja vai refletir a glória de Deus. Essa igreja haverá de andar no sobrenatural. Dias melhores estão chegando. As coisas naturais
não vão nos impedir. Eu ando pela fé. Eu tenho revelação da palavra. Eu tenho revelação dos céus. Quando eu oro e adoro, os céus se abrem e Deus se manifesta. Dá um glória a Deus e um aleluia. Amém. Amém. Nós somos o povo da fé e, vez por outra, precisamos de fazer algumas confissões. E sabe, irmãos, eu não sei como você chegou, mas uma confissão dessa é como um elevador, né? O carro está na estrada com pneu murcho, aí coloca lá, não sei como chama aqui, elevador, macaco. Você coloca e vai levantando ele. Uma confissão dessa nos ergue por dentro. Então você vai sair daqui saltando e pulando de alegria. Amém? Vamos lá, estamos nesses dias e eu quero apreciar o pastor e sua sensibilidade de falarmos sobre adoração. Irmãos, a Bíblia é um livro que fala muitos temas e minha esposa é testemunha quando eu vou dar uma matéria ou matérias que eu já dei. Eu tomo uma Bíblia e deixo para aquele assunto, o conjunto de assuntos. Há 2 anos eu fui desafiado a começar a ensinar a matéria ofício do apóstolo na escola de ministros. E aí, meu Deus, o que é que eu faço? Eu me lembro em 2001, o nosso querido Canrombé Guimarães, eu estava no Rio de Janeiro, voltando para São Paulo, eu morava lá em São Paulo, aí ele disse, Maneco, você está aí no Rio, né? Eu digo, estou. Ele disse, você ia voltar amanhã para São Paulo. Eu digo, como assim? Eu estou de mala pronta, a passagem está aqui comigo. Ele disse, mas você não vai. Eu preciso de você aí no Rio e amanhã você vai começar uma matéria. Aí eu, qual matéria? Aí ele disse, evangelismo. Aí eu disse, mas Carrombé, eu não estou com nenhum material aqui, nem livro, nem apostila. Como é que eu faço? Aí ele disse, te vira. Irmãos, eu lembro que no primeiro momento da manhã, eu me acordei, Senhor, o que farei eu? E aí, quando eu me acordei, eu fui numa livraria cristã, comprei uma Bíblia anotada, eu ouvi o pastor Bud falar dessa Bíblia, ela também foi usada muito pela Catherine Kuhlman, aquela grande avivalista de cura do Espírito Santo, e comprei aquela Bíblia e comecei a ler o Novo Testamento. Tudo que eu ia lendo que era correlacionado com evangelismo, direta ou indiretamente, eu colocava um selozinho, eu marcava com uma régua de uma cor só. Eu tenho até hoje essa Bíblia e eu uso ela duplamente para evangelismo e para cura. Então é minha Bíblia específica. Há 2, 3 anos eu comecei a ensinar sobre o ofício do apóstolo. Aí eu estou com uma Bíblia só sobre o ofício do apóstolo. Tudo que eu vejo, que eu consigo correlacionar, eu vou marcando. O meu desafio é ler a Bíblia toda. Em 1998, eu lembro que o meu querido amigo Francisco Mesquita me deu uma Bíblia, e eu usei essa Bíblia para a matéria louvor e adoração. E eu fui marcando toda a Bíblia. E chegou um momento que eu marquei tudo sobre louvor e adoração. E aí, um dia em meditação, eu comecei a marcar o inverso. Tudo que leva e nos distancia do louvor e adoração, murmuração, vida carnal, adoração a Satanás, a ídolos. Por quê? Eu tenho que entender a mão e a contramão. Irmãos, a gente vai começando a discernir pelo contato com as Escrituras, que por trás de tudo, e a Bíblia vai sempre em cada geração, ter um avivamento para que nós venhamos a entender o que é uma vida de adoração. É uma vida de serviço a Deus? É. Mas o servir a Deus é uma consequência de conhecê-lo e de adorá-lo. Falávamos ontem quando Jesus respondeu o diabo naquela tentação, a terceira tentação, o diabo disse, Jesus, eu te dou todas essas glórias e esses reinos aqui, se você prostrado me adorar. Então, uma coisa que o diabo está espreitando é roubar nossa adoração a Deus. Ah, mas eu nem sou adorador de Deus ainda, ou minha vida é tão fraca. Então eu te digo, fortalece isso.
Porque quando temos uma vida de adoração a Deus, eu lembro no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, num dado versículo lá, alguém se levanta profeticamente, porque os sacerdotes, não era nem um povo, eram os líderes, estavam meio adormecidos na adoração a Deus. É possível estarmos adormecidos na adoração. E Deus usa aquele homem, uma palavra profética, e o Senhor diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Porque a adoração, irmãos, é inegociável. Deus criou o homem no jardim do Éden para adorá-lo, honrá-lo, reconhecê-lo. E eu sei que quando a gente não tem entendimento, a gente olha, para que isso? Para que esse exagero? Irmãos, se você tivesse os seus olhos abertos e a dimensão do mundo espiritual aberta como uma cortina, você ia olhar e aquilo que você diria que era exagero, você ia dizer: ainda é pouco. Talvez você diga: por quê? Deus é perfeito, Deus é digno, e Ele merece mesmo todo o nosso louvor, nossa adoração, nosso reconhecimento. Quando? Todo o tempo. O domingo nós nos reunimos coletivamente para isso. Mas quando a gente vai para aquele texto de Lucas 1, Zacarias, ele diz que fomos libertos da mão do inimigo, falei isso sexta-feira aqui, para que adorássemos a Deus todos os dias da nossa vida. Irmão, não só é o domingo, domingo é coletivo, mas a adoração é diária. Contato com Deus é algo diário. Nós temos alguns livros aí, um deles de Kenneth Hagin, Alimento Diário da Fé. Nas páginas iniciais, ele usa uma palavra, um texto de F.F. Bosworth. Esse homem foi um grande ministro de cura no século passado. Ele que escreveu aquele livro Cristo, aquele que cura. E ele dizia algo nesse livro: nós damos 3 vezes comida ao nosso corpo. Alguns dão 4, dão 5, dão 6, né? Teve uma época que eu alimentava tanto que eu cheguei a 138 quilos, gente. Não é certo, né? Eu comecei a me corrigir e estou no estreito agora, ainda corrigindo. E aí, queremos viver bem espiritualmente, dando um lanchezinho, bem miudinho, né? Um misto quente, às vezes frio por semana. E a gente escuta a palavra meio assim, sabe aquele povo que você bota um prato para ela e ela dá uma dentada e come com nojo? Você acha que alguém que não come bem é forte? Não. Imagina, como é que está seu homem espiritual? Nós adoramos a Deus em espírito. Se nós estamos fortes no espírito, nós vamos desenvolver atividades espirituais. Embora nossa alma esteja envolvida, nosso corpo também responde, né? Num momento como esse, a gente levanta as mãos, a gente canta, às vezes a gente chora, a gente se alegra, a gente tem satisfação na alma, mas é uma atividade espiritual. Você é um espírito. E você precisa estar em contato com Deus. É algo espiritual. Dr. Myles Munroe, num dos seus livros, ele diz algo interessante quando ele fala sobre propósito, em 3 livros dele. Conheça seu propósito, libere seu propósito, maximize seu propósito. E ele diz num daqueles livros, que quando Deus criou o mundo, tudo que Ele criou depende da fonte criadora. Você pode dizer isso comigo? É simples. Tudo que é criado depende da fonte criadora. Vamos viajar aqui em Gênesis capítulo 1. Estava tudo um caos. Deus começou a falar, o Espírito de Deus se mover. Haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas e a terra, houve. Mas quando foi criar, Deus falou com as águas: hajam animais, hajam peixes, hajam aves. E daquelas águas
começou a existir. Depois Deus falou com a terra: hajam bois, hajam animais, hajam árvores, e começaram a surgir. Porém, no sexto dia, quando Deus foi criar o homem, Deus não falou nem com a água, nem com a terra. Deus falou consigo mesmo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E disse Deus, primeira pessoa do singular. Façamos, primeira pessoa do plural. Deus é um, revelado em três pessoas. Façamos o homem, imagina três dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que Deus é? Deus é espírito. Então, quando o homem foi criado semelhante a Deus. Você é um espírito. No capítulo 2 é que tem a narrativa que Deus fez o pó da terra, soprou nas narinas, o homem passou a ser alma vivente. Mas o seu corpo que veio da terra é a casa onde você mora. Sua verdadeira pessoa é um espírito, imagem e semelhança de Deus. Agora vamos para o princípio. Tudo que é criado depende da fonte criadora. Se eu tiro o peixe da água e eu fico assistindo ele fora da água, em cima de uma pedra, o que é que ele vai experimentar? O que é que vai acontecer com ele, gente? Morrer. Se eu arranco o gado do campo e ele não comer mais, ele vai morrer. Se eu arranco uma árvore, pode ter 100 metros, 200, pode ter um tronco mais largo do que essa mesa. E extraio ela com suas raízes da terra. Depois de um tempo vai o quê? Agora, por que tem tanta gente, ser humano, homem, mulher, que quer viver alheio a Deus? Deus é nossa fonte criadora. Não é uma questão se você quiser, é uma questão que você pode estar vivo no corpo e morto no espírito. O que é que a adoração faz? Nos conecta com Ele. O que é que a comunhão faz? Nos vincula a Deus. A ponto da Bíblia dizer que o homem que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Mas Jesus é um com o Pai, então eu me torno um com o Pai também. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o alimento do peixe está na água, o alimento da árvore está na terra, mas o nosso alimento está em sermos conectados com Deus. Olhe para alguém perto de você e diga assim: mantenha a sua conexão com Deus. Através da palavra, através da comunhão e através de uma vida de adoração. Eu pensando com meus botões, eu ia começar por outro caminho, mas aprove a Deus falarmos essas coisas. Amém? Vou fazer um pequeno review, uma revisão pequena aqui. Eu disse a você que eu tenho uma Bíblia marcada sobre isso. Se você chegar na minha casa e dizer: esse cara é louco, porque eu tenho uma prateleira só nesse tema, que deve ter uns 200, 220 livros sobre louvor, adoração, prática do louvor, ministério de louvor, presença, glória. Tem uns 200 livros. Mas, quando pensando sobre esse tempo aqui para vocês, Deus me deu uma percepção que eu nunca vi nesses livros, nem ao longo desses anos. Então, é um pão fresco que veio do céu. Olhe para alguém perto de você e diga assim: Deus gosta do maná novo. Não é? É possível, irmãos, que nós venhamos a experimentar uma comida congelada, e às vezes alimenta. Mas Deus tem um maná novo, uma comida fresca. E Deus me deu uma percepção de entendermos nossa vocação para sermos seus sacerdotes
e seus adoradores da nova aliança no trono. Então, uma vocação, Deus me chamou. Quando Saulo teve um encontro com Jesus, foi de uma lapada só. Ele, despertou para aquilo. Cada um de nós tem uma experiência. Eu lembro da minha, você deve lembrar da sua. Mas uma vez que a gente tem esse despertamento, não quer dizer que a gente entrou em tudo. Eu preciso ser ensinado, instruído, discipulado na adoração. Então, são coisas que a gente vai galgando, vai crescendo, e você deve desejar, porque Deus te chamou para ser um adorador. E falamos ontem também sobre isso, mas a Bíblia diz também um ápice da plenitude da vida de adoração. É quando eu me acho maduro nessa prática. Encontramos a vida de Jesus, falamos hoje de manhã sobre Moisés, num modelo de adoração muito específico. Se você não viu, você pode assistir, não tem como eu revisar tudo. Mas precisamos entender essa chamada à adoração. O que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 5? Que uns estão no leite da palavra, outros estão comendo uma comidinha mais grossa, mais pesada, outros já comem uma comida mais sólida, outros comem uma feijoada espiritual, dependendo do estágio, né? A criança, ela pode comer algo mais pesado ou não, mas quando a gente vai comendo a palavra, o escritor de Hebreus diz que nós vamos ter os sentidos ou as nossas faculdades espirituais exercitados. Ontem eu fui com o pastor e a gente deu uma malhadazinha. Eu preciso queimar as calorias e botar meu corpo em ordem também, gente. Então eu estava fazendo uma atividade para treinar o meu corpo, porque eu devo cuidar do corpo. Mas precisamos também fazer atividades com o nosso espírito, porque aquilo que eu não faço atividade vem a definhar ou ficar inoperante. Você sabe que tem pessoas que estão numa cama há tantos dias, por exemplo, em coma, por alguma enfermidade, e que se ela ficar em pé, os músculos dela não sustentam, ela vai cair, ou ela precisa de uma cadeira de rodas, ou ela não consegue andar, ou se anda não consegue correr, porque ela não está fortalecida. Então, nossos músculos espirituais, eles precisam estar aguçados, fortalecidos, percebendo o mundo espiritual. Então, é uma questão nossa, é uma questão de alimentar-se espiritualmente, é uma questão de influência. Se estamos no meio onde isso está acontecendo, há uma unção coletiva e nós vamos ser levados a lugares mais profundos nessa vida de adoração. É uma questão também de rendição ao Espírito Santo. Uns se rendem, outros resistem o Espírito Santo. Diga comigo, uns se rendem, diga, outros resistem. Olha para mim, a Bíblia diz no livro de Atos 2 momentos muito específicos. Pedro foi levado à casa de Cornélio, pregou a palavra lá. Aquela família, aquelas pessoas estavam tão desejosos, que diz que enquanto eles ouviam a palavra, eles nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo instantaneamente. Noutros momentos a imposição de mãos foi usada, mas na casa de Pedro nesse dia não, porque eles queriam tanto. Enquanto ele falava, o Espírito Santo nasceu de novo, falou em língua, já foi cheio do Espírito Santo, sem imposição de mãos. Mas o outro caso foi Estevão. Estevão estava discursando diante dos religiosos, e aqueles homens estavam tão presos na sua religião, que a Bíblia diz que eles resistiram ao Espírito Santo. Diga comigo, resistiram ao Espírito Santo. O pessoal da mídia me coloca aí Atos capítulo 7, verso 56. Vamos ler esse texto e daí nós vamos mergulhar em algumas coisas sobre o tema de adoração. Posso ouvir um amém? Amém. Só para você relaxar, tem muita gente séria aí. Olhe para alguém perto de você e diga assim, Deus te fez um adorador. Diga, cumpra a sua missão.
Diga: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Volta aí uns 3 versículos, versículo 53, vamos ver? 53, Atos 7, 53. Opa, vamos lá. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram, só um momentinho, isso é Estevão falando com os religiosos, num discurso, cheio do Espírito Santo. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que em algum momento disse que o seu rosto refletia uma glória como a face de um anjo. Irmãos, quando a gente tem contato com os céus, a gente traz a atmosfera dos céus no nosso rosto. Eu declaro que você vai refletir as coisas do céu no seu rosto. Vamos lá, 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Lembra do contraste que eu falei? Na casa de Cornélio, eles estavam rendidos ao Espírito Santo, quiseram e receberam, mas aí estavam se opondo ao Espírito de Deus e resistindo o mensageiro de Deus, que era Estevão. Olha como diz o texto: estavam cheios, volta ao 54, estavam cheios de raiva e rangiam os dentes contra ele. 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fala comigo, cheio do Espírito Santo. E aqui é meu ponto último desses 3 dias de ministração, 4 dias, né, ou 4 vezes. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós não só vamos entender a doutrina, mas nós vamos ter percepções. Significa a adoração no trono. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Muitas vezes a gente está no culto, né? E por que canta tanto? Por que fala tanto de Jesus no trono? Por que fala tanto da dignidade dele? Irmãos, quando a gente está cheio de convicções da palavra, necessariamente eu não quero dizer que você tem que ter uma visão. Eu quero ter uma visão. Não, a palavra revela as verdades espirituais. Mas nesse caso, e as visões vêm de cima para baixo, a gente não pode decidir, eu vou ter uma visão. Não, elas vêm de Deus. Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, deixa eu te dizer, é possível que algumas vezes o mundo espiritual se abra das realidades espirituais. Estevão estava ali no momento e a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Eu não sei se é o verso seguinte ou uma outra versão que diz que Jesus estava em pé à direita de Deus. Agora olha o verso 55 comigo, vamos lá. Então disse, o 56, perdão. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É possível que a gente tenha uma adoração tão rasa, que a gente até adora, mas você não entende tudo. Mas aí você é instruído na palavra, você já tem algumas percepções do que significa, do que uma vida de adoração traz. Vai trazer a presença, a glória de Deus, as bênçãos de Deus. Mas existe um lugar mais profundo ainda, onde eu tenho a consciência da palavra e, cheio do Espírito Santo, eu vou ter percepções, não só de Jesus no trono, mas deixa eu te dizer, as atividades que acontecem no trono continuamente, 24 horas por dia. Deixa eu te dizer uma coisa, essa época que eu disse que viajava Rio de Janeiro, São Paulo, e uma das viagens de retorno do Rio para São Paulo, como é que chama o nome da rodoviária em São Paulo? Tietê? Pronto. Eu cheguei lá tipo 4h30, 5 da manhã,
e aguardei o pessoal e eu não liguei não. Eu disse, deixa eu esperar das 6, 7 horas para a pessoa não acordar tão cedo. E fiquei lá, sentado esperando, e eu vi o amanhecer do dia, no Tietê, rodoviária, metrô, ônibus. Irmãos, aquele movimento assim, você sabe que são milhões de pessoas, né? Durante um dia. E o início do dia. E eu fiquei ali, e eu comecei a mergulhar em espírito, né? Como é que você, no meio de uma muvuca, você se concentra no espírito? Eu estava concentrado. Aí eu comecei a ver aquilo, aí Deus começou a ministrar o meu coração, e Deus disse, quando pessoas estão adorando e orando na terra, os portais do meu trono se movimentam com a atividade dos anjos subindo e descendo para responder orações, para socorrer pessoas, para intervir na vida dos meus filhos na terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Estevão viu os céus abertos e viu Jesus. Mas, irmãos, eu declaro que a igreja nesses últimos dias vai ver que o que acontece na terra é fruto de nossa adoração e de nossas atividades como sacerdotes, que fazem os anjos subir e descer, e sobe e desce, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 1, que eles são aqueles que servem, eles trabalham, eles se movem para aqueles que são herdeiros da salvação. De quem está falando? De mim e de você. Irmãos, quando a gente conhece os céus, a gente traz dos céus respostas divinas. Eu declaro que nós vamos ser homens e mulheres tão cheios da palavra e tão cheios do Espírito Santo, que nós vamos discernir as coisas celestiais e vamos nos mover com Deus. Me dá um amém. Daqui a pouco a gente acaba. Daqui a pouco a gente vai ter a ceia, mas eu declaro a atmosfera celestial na sua vida. Talvez você esteja tão cansado que você durma, mas vai dormir 1 hora, porque quando for 2 horas da manhã, você vai acordar e vai ficar discernindo o mundo espiritual, talvez ouvindo mensagens divinas, talvez Deus te dizendo, ore por isso, ore por aquilo, cubra a vida daquele seu parente, ore por aquela igreja, ore por aquele missionário. A Bíblia diz que Jesus é sumo sacerdote no céu, mas sabe de uma coisa? Nós somos cooperadores ou trabalhadores com Ele, e de vez em quando Ele convoca, como eu estou aqui em cima, aí eu digo, vem cá, sobe, vem trabalhar aqui um pouco comigo, em espírito. A Bíblia diz que Ele intercede, mas tem momentos que Ele convoca outros intercessores para interceder ao Pai por situações na terra. Irmãos, eu declaro que o mundo espiritual vai se abrir para você. A adoração vai se abrir para você. Nós vamos discernir a adoração nos céus. O que foi que aconteceu quando João estava na ilha de Patmos? Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 4. Só um pouquinho, antes de Apocalipse 4. O pessoal me coloca a minha única figura aí, número 22, por gentileza. Falamos que Estevão, ele olhou para os céus cheios do Espírito Santo. E o que foi que ele viu? Ele viu Jesus sentado, ou melhor, em pé, à direita de Deus. Nós temos uma figura ali de um corpo. Por que só o corpo? Porque é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que não só é Estevão ou alguém especial. Todos os filhos de Deus são chamados a esse lugar de intimidade no trono de Deus, nas regiões celestiais. Eu declaro que os seus olhos estão sendo abertos para isso. Eu declaro que você vai se levantar numa vida sacerdotal muito diferente do que antes. Eu declaro que você vai perceber o mover do Espírito, as atividades no trono de Deus. Eu gosto de dizer que o trono de Deus, ele tem como que ambientes. Às vezes tem um ambiente de oração, outros têm um ambiente de adoração.
Às vezes no ambiente de adoração é uma música intensa. Às vezes no ambiente de adoração é uma música suave. Aí você diz, como é que eu vou discernir isso? Os seus sentidos espirituais vão perceber como ele quer ser adorado. Algumas vezes a gente está falando demais, é só para contemplar ele. Ele está dizendo, fique quieto, fique em silêncio. E a gente... E ele dizendo, aquiete-se. Mas, Senhor, eu estou quieto e o Senhor está falando. Espere. E aí, quando ele falar, você vai ouvir e discernir. Há tempos de calar. Você vai ver nas visões de João, em Apocalipse, teve um momento que ele narra que houve um tempo de silêncio no céu. Você vai ver outro tempo com instrumentos de sopro, com tons solenes. Outros momentos, milhares e milhões de vozes cantando e reconhecendo Ele. Eu penso que às vezes a gente está fazendo algumas coisas na hora errada, mas como é que eu vou saber? A palavra, o bom depósito da palavra vai me sinalizar, mas algumas vezes o vento do Espírito Santo vai soprar e a gente vai discernir por onde ele está indo. Nós vamos perceber com o nosso espírito o que Deus está querendo. Afinal, a Bíblia diz que somos guiados pelo Espírito de Deus. Não só é em algo que a gente faz. Eu declaro que vamos ser guiados também na adoração, no louvor, nos tempos de presença de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes o louvor se torna religioso porque a gente faz tudo igual. A gente não percebe o vento soprando. Irmãos, não é um ritual, é um relacionamento. Conduzido pelo Espírito Santo. Eu declaro isso na sua vida pessoal, eu declaro isso na questão coletiva da condução de um louvor. Eu declaro que os ministros vão discernir isso. Os ambientes. Mas eu planejei isso, né? Eu até orei, planejei. Deixa Deus bagunçar teu roteiro. É melhor ele se movendo e acontecer alguma coisa do que você ficar malhando no ferro frio e nada acontecer. Eu declaro uma sensibilidade aos filhos de Deus. E você sendo guiado pelo Espírito Santo e os frutos acontecendo. Mas não tem lógica. É mesmo, não teve lógica não. Jesus dá uma cuspida, faz um bolozinho de barro e coloca no olho de um homem. Que isso, que ceboseira é essa, Jesus? Mas antes de dizer isso, que ceboseira é essa, Jesus pegou aquela massa, colocou no olho do homem e o homem viu. Deixa eu te dizer uma coisa, é meio doido. A lógica do Espírito é diferente da lógica humana. E quando a gente segue o Espírito Santo, mesmo que não faça nenhum sentido para a nossa cabeça, acontece algo, porque estamos obedecendo os seus impulsos. A Bíblia diz que o que semeia vai ter em multiplicação. Mas eu estou semeando, eu estou perdendo, está diminuindo o que é meu. Na lógica celestial, não. Quando você planta, tem uma colheita na sua semente. Eu declaro o Espírito Santo tão pesado na sua vida, que como aconteceu com o Estevão, o que você não via vai ver. Você vai ver os céus abertos. Você vai discernir atividades celestiais. Você vai se mover com Deus. Você vai perceber o Espírito Santo. Vão ter dias que você não vai adorar com música, você vai se prostrar. E talvez se quebrantar.
A música é um meio, não é o fim da adoração. Mas independente de música, com ou sem ela, somos adoradores. Diga comigo, Deus é digno da minha adoração. Agora vamos para Apocalipse 4. O que encontramos em Apocalipse 4? Um homem maduro e vivendo aspectos da plenitude da vida como um sacerdote, como um adorador. João, na ilha de Patmos. Apocalipse 4. Capítulo 1, a Bíblia diz no verso 10, ele disse, me achei em espírito. Então ele estava mais dominado pela consciência, os olhos do seu espírito, os seus ouvidos do seu espírito, do que do homem natural e do corpo físico. Aí ele disse, eu ouvi a voz de Jesus como de muitas águas, porque ele está vivo. Depois ele disse, eu vi ele passeando entre os candeeiros. E ele ouviu mensagens para 7 igrejas. No capítulo 4, verso 1 diz, depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Diga comigo, uma porta aberta no céu. Para você entrar aqui, você passou por uma porta, a porta da igreja, na linha horizontal. Mas eu declaro portas na linha vertical se abrindo para mim e para você. A porta no céu. Então, João estava maduro na palavra, na oração, nos seus sentidos espirituais, em tempos com Deus pela fé, mas o mundo espiritual se abriu. Tem gente querendo que o mundo espiritual se abriu e você nem se alimenta da palavra, nem tem uma disciplina, tempos de oração, tempos de orar no Espírito, né? Tempos de adoração com música mesmo. Não tem, aí você quer as coisas, quer experimentar coisas, tem um roteiro, tem uma vida, tem uma diligência, tem uma busca. Quer as experiências sem busca. O que é que Deus diz? Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes com todo o coração. Será que a gente está fazendo algumas dessas coisas com todo o coração? Ou a gente está meio interesseiro com Deus? Eu vou buscar Deus porque eu estou precisando dessas bênçãos mesmo. Deus gosta de abençoar. E às vezes Ele abençoa, mesmo com uma atitude errada. Queremos as mãos dEle. Mas Ele está dizendo, quem apreciará minha face e ficará tempos de qualidade comigo? Você já vivenciou alguém que vem falar com você e fala sem te considerar, ou no mínimo não olhar nos teus olhos? Hã? Estou entendendo não, fala comigo direto, olha aqui para mim. Nem me considera, nem me trata bem. Às vezes a gente está fazendo isso com Deus, gente. Eu não vim condenar, eu vim restaurar os pilares da adoração. Eu tenho que considerá-lo, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que separar o tempo. Deixa eu dizer um ladrão dos últimos dias do nosso tempo de adoração, esse tal desse celular e de tanto grupo que a gente tem no telefone. Tem hora que me atormenta. O meu uso algumas vezes é para anotar alguns versículos, mas fica a tentação do Satanás ali. E Deus fica dizendo, você está me dividindo com esse celular aí. Né? Eu penso, né? Já pensou? Eu sei que alguns que estão liderando precisam de um contato, comunicação, para não ficar correndo para lá, para cá. Mas você que veio para o culto, põe lá no modo avião. Honra Deus com isso, parece ser duro, mas vê se não acontece algumas coisas se você fizer isso. Estou dizendo isso para o teu bem. Eu falei agora há pouco sobre ladrões na adoração. Talvez outros não tenham coragem, mas eu tenho. Deus me ungiu para falar algumas coisas que não são agradáveis para a carne, mas lá na frente você vai me agradecer. Porque o amor que não corrige, só alisa, deforma. E eu quero o teu bem.
Eu quero que você alcance novos níveis. Eu não quero que você fique como o povo no deserto, rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. 5 anos, 10 anos, 20 anos de crente e a mesma vidinha medíocre, infrutífera, sem experiências, e ainda criticam os que estão buscando Deus com intensidade. Irmãos, eu não vou deixar que a carnalidade de ninguém detenha a minha intensidade em buscar a Deus. E desejo isso para a sua vida. Que os que são carnais ou que estão rasos se inspirem no meu foco nas coisas de Deus. Eu declaro cada crente dessa igreja focado. Ajustes. É algo da unção profética. Vem apertar os parafusos. O parafuso frouxo a gente aperta. Mas os benefícios vão vir. Alinhamento. Deus está dizendo, eu não quero você dividindo a sua adoração comigo com outras coisas. Dividindo a atenção, não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Aí sabe o que aconteceu? Volta lá, Apocalipse 4:1. Uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que eu ouvi, lá em Apocalipse 1, que era como uma trombeta ao falar comigo, disse. Ontem tivemos aqui um trombone, é isso mesmo, querido? Cadê o fotógrafo? Um trombone. Irmão, que som intenso, forte. Mas ele compara a voz de Jesus com uma trombeta. Era um negócio assim, impactante. Era como esse grito. Ei! A irmã deu um pulo ali, ó. Quem estava cochilando acordou. Aí ele diz, a mesma voz falou comigo e disse o quê? Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Se você prosseguir, sabe o que foi que ele viu? A adoração no céu. Ele viu o cordeiro que tinha sido morto, mas que agora está vivo. Ele viu Jesus ressurreto. E o texto ainda diz, ele é o cordeiro que teve morto, agora está ressurreto, está vivo. Ele é o leão da tribo de Judá, apontando como aquele que virá em breve. E aí depois ele vai narrando e diz que ouviu um cântico, ele discerniu músicas no trono. Tem horas que a gente é arrebatado no trono para intercessão. Eu já fui. Certa vez em Angola, o Espírito de Deus veio sobre mim, a cama tremeu, o quarto tremeu. E eu viajei em espírito, dentro de uma nuvem. Para onde, Maneco? Eu vou pegar meu carro amanhã, volto para Campina Grande, 3 horas e 20 minutos, calculamos hoje. Mas eu viajei em espírito, lá em Angola, estava dando aula, aliança de sangue, daqui a pouco a gente vai cear aí. E aquela nuvem me levou no futuro. Enquanto a gente aqui na terra viaja entre distâncias, eu viajei no tempo, fui no futuro. E eu vi um lago de fogo gigante. E o grito de milhões de pessoas desesperadas na eternidade futura. E eu recebi um número, mas Deus dá números, não deu a João 12 mil de cada tribo, 144 mil, eu recebi um número, 8 milhões de pessoas. E caiu uma intercessão em mim, Senhor, não deixa esse povo perecer nessa eternidade no lago de fogo e enxofre. Irmãos, eram gritos absurdos que davam uma dor no meu espírito. Enquanto eu ouvia, eu intercedia num arrebatamento, como João teve. E passados 8 dias, eu estava lá em Angola ainda. Aquele grande homem de Deus, o profeta Morris Cerulo, chegou lá, foi ministrar lá, num sábado pela manhã. O lugar foi enchendo, 4 mil pessoas. Louvor e adoração. Daqui a pouco alguém diz, o avião do profeta Morris Cerulo acaba de pousar aqui em Luanda,
Daqui a alguns minutos ele chegará aqui. Aquele homem chega, já com 80 e poucos anos, deste tamanho, entra, parecia o profeta das cavernas dos tempos antigos. Ele entrou, irmãos, em inglês, eu não vim pregar, eu não vim ensinar, eu vim dar uma mensagem à igreja angolana. E eram pastores que estavam lá. Existem 8 milhões de angolanos que, se eles não ouvirem o evangelho, eles vão perecer eternamente. E eu me lembrei da visão que eu tinha tido. 8 milhões, eu recebi esse número. Senhor, o Senhor está falando alguma coisa? Ele disse, sim, aquilo que eu te falei, Ele está confirmando aqui. Naquele arrebatamento, eu fui arrebatado e fui ao trono para interceder. João viu os dias finais, Jesus em glória, abrindo os livros da eternidade, os juízos que vão cair dentro em breve. Irmãos, aqueles 7 anos da Bíblia, que o anticristo vai se levantar, estão muito próximos. Mas enquanto aqueles selos são abertos e acontecem coisas na terra, olha que interessante, coisas na terra acontecem quando coisas no céu são estabelecidas. Você entende porque Jesus disse que haveria de dar autoridade para a igreja nos céus, tanto nos céus como na terra? É porque a gente também tem uma autoridade junto a Ele, ao nome dEle lá. Eu creio, irmãos, que estão chegando os dias que a igreja vai se levantar no nível de adoração, entendendo as atividades nas regiões celestiais. Depois João viu pessoas que foram compradas com o sangue do Cordeiro, a uma só voz, prostrando e adorando. Diz um texto que até os 24 anciãos colocavam suas coroas com o rosto prostrado no chão. Era uma adoração de uma entrega toda. Irmãos, até o que a gente tem, eu não estou falando aqui na terra não, mas a gente vai receber coisas nos céus pela vida que a gente viveu e pela obediência a Deus. Aí quando chegar lá, até o que a gente tem, a gente vai colocar aos pés dele, porque a gente vai reconhecer, não fui eu, foi tudo porque Ele fez, me salvou, e a dignidade é dele. Irmão, tem gente que nem levanta a mão no momento de louvor e adoração. Tem gente que fica assistindo o culto. Para que isso? Para que tudo isso? Deixa eu te dizer, o livro de Filipenses diz que haverá de chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar o seu nome. Uns por força de autoridade, porque Ele é o Rei do universo, o Senhor dos senhores, mas outros por devoção, por amor. Eu declaro uma devoção íntima. Você não vai cantar só porque o louvor está cantando. Eu declaro que vão ter dias que você vai cantar aí e as lágrimas vai descer, alguém vai dizer, você está com problema? Você, não, é porque eu estou adorando Ele. É porque eu amo meu Senhor. É porque eu sou um seguidor do Cordeiro. É porque eu não me canso de encontrar nele dignidade. Ele morreu naquela cruz por mim. Ele é digno da minha adoração. Aí vamos voltar para o tempo. Ele é digno do meu serviço. Ele é digno da minha parcela na igreja local. Ele é digno de que eu anuncie Ele para outras pessoas.
Ele é digno dos meus recursos, até porque quando eu morrer eu não levo nada. Irmãos, daqui uns dias a gente vai ser arrebatado. E vai ficar tudo aí para o anticristo, para aqueles que amam as obras do diabo. Você não vai levar nada. Diga comigo, ele é digno. Você está pronto para cear? O pessoal do louvor já pode vir, os diáconos também. Oh, aleluia. Você já pode ir agradecendo aí, falando consigo mesmo. Oh Senhor, nós queremos ser os adoradores que Tu esperas. Nós queremos, Pai, que coisas aconteçam, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Eu quero dar a oportunidade nesse momento, enquanto eu encerro a ministração e vamos para a ceia. Eu sei debaixo de que espírito eu estou. Jesus em João 14, 15, 16, ele disse: eu vou, mas virá outro Consolador. Ele é o Espírito da verdade, e ele convencerá da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo está em atividade nessa hora, coletivamente sobre nós. E talvez você ainda nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você até já percebeu o convite de Deus, percebeu o amor de Deus, ou o Espírito Santo te atraindo, mas você nunca abriu a porta do seu coração. E eu quero deixar essa porta aberta do convite. Se tem alguém que quer fazer Jesus Senhor e Salvador da sua vida, enquanto eu te falo de coisas eternas e espirituais, a convicção chegou a você e você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E deixa eu te dizer, você já vai participar da ceia como um membro da aliança. Talvez você esteja desviado, se afastou, se desconectou de Deus. Lembra que eu falei do peixe na água, da árvore na terra? Assim é o homem em Deus. Ele está dizendo: volta para mim, pois eu te criei, na cruz te salvei, para que você viva em mim. Minha vida fluirá em ti, e você reviverá, andará em meu viver, e me contemplará. Vou abrir os teus olhos, e você experimentará as delícias que eu tenho para você. Onde está você, a segunda pessoa? Talvez seu esposo seja nascido de novo, sua esposa, você ainda não. Vem. Talvez seu papai, sua mamãe seja crente e você não é ainda. Chegou o seu dia. Eu estou te chamando pelo Espírito de Deus. Vem. Sai do teu lugar. Talvez você diga: como é que eu sei que é comigo? Teu coração está meio disparado aí. Tem um calor sobrenatural. A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifesta como fogo. Um fogo, um calor, algo queimando dentro de você. É Deus dando testemunho: eu te quero, eu não desisti de você, eu vou restaurar a tua vida.
Me reconhece em todos os teus caminhos. Eu vou endireitar tuas veredas. Cadê a terceira pessoa? Não importa o que você viveu, em que religião estava. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de um relacionamento com Deus. Levante-se. Eu sei que tem mais pessoas. A vida com Deus é maior do que a prostituição, é maior do que as drogas, é maior do que o adultério. Ele está te chamando. Há mais alguém? Eu estou sem forças. Levanta um dedinho que alguém vai te ajudar, ou eu vou aí. Último momento que eu quero fazer esse apelo. Se tem alguém, levante sua mão, levante o dedo. Não sai daqui sem essa poderosa salvação em Cristo Jesus. Cadê a terceira pessoa? A terceira já veio, a quarta também. Cadê a quinta pessoa? Vem. Cadê a sexta pessoa? A quinta já está aqui. Cadê a sexta pessoa? Adoradores e adoradoras de Deus estão nascendo agora. A sexta. Sai do teu lugar. Dá respostas a Ele. Ele te chama, Ele te quer. Mas, maneco, você não sabe como está a minha vida, não tem problema. Ele conserta. Cadê a sexta? Vem. Cadê a sétima? Cadê a sétima pessoa? A sétima pessoa. Ah, eu já venho para a igreja. Isso não te salva. É confessar Jesus publicamente e fazê-lo Senhor que te salva. Vem. Vem. Ó a sétima aí. Cadê a oitava pessoa? Não. Se ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. A nona, a décima primeira, vem. A gente espera um pouquinho, vem, só se levanta. Rompe essa barreira da timidez, da resistência ao Espírito Santo. Você vai ser dos que se rendem ou dos que resistem? Não, não quero. Agora não. E se você morrer hoje de noite? Você não tem o poder de sustentar sua própria vida. Cadê a nona, a décima? Vem! Eu quebro o poder de Satanás sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Será que tem mais alguém? Eu ainda tenho uma nota que tem algumas pessoas. Vem. Tem alguém nessa coluna aqui?
E o Espírito Santo está repousando sobre você. Não resiste ele. Vem. Aqui nessa coluna. Levante-se. Hoje é o dia da tua salvação. Não importa a idade que você tenha. Vem. Levanta o teu dedo, levanta a tua mão. Tem alguém que precisa dar respostas a Deus. Se você morreu hoje de noite, lembra o que Jesus disse para aquele ladrão que se arrependeu? Estarás comigo no paraíso. Na hora da morte, decidiu por Jesus e foi-lhe garantida uma eternidade com Deus. Estou falando aqui essa coluna, vem. Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa coluna. Vem. Uau. Pede para o baterista tocar mais suave. Uau. Está pronto para cear? Aleluia. Olha para mim. Estamos aqui à mesa do Senhor. Ele está no trono, mas ele disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. Ele está aqui. O Espírito de Jesus Cristo está aqui. Ele está aqui entre nós. E ele ordenou que a ceia fosse celebrada sendo considerada 2 coisas: o pão, que é o seu corpo, que foi partido. Quando partido, foi derramado sangue, simbolizado pelo fruto da videira. Por que o pão primeiro? Porque ele precisava da encarnação, o corpo lhe foi dado. Hebreus 10:5 diz: corpo me formastes. Quando aquele corpo foi dado, sangue começou a correr nas suas veias. Por isso que depois ele disse, levantando o cálice: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por favor de vocês, por causa de vocês. Nós vamos celebrar isso, a ceia do Senhor, considerando 2 coisas. O pão, eu estou comendo aqui, simboliza o corpo, mas eu sei que o corpo dele está lá no trono, glorificado. E o sangue? Eu vou beber o fruto, o suco da uva, o suco de uva, aurora, de caixinha, qualquer suco desse, mas que fala do sangue dele que está lá no trono e que tem uma voz e que fala por mim. Quando eu honro isso, eu estou me achegando a ele, no símbolo do altar da nova aliança. A gente não traz mais sangue, animal, boi, bode, carneiro, porque não precisa. O que essa mesa simboliza? Nesses dias de Páscoa, a gente toma um olhar pelos filmes, pelas mensagens, para o altar da nova aliança. Qual foi o altar da nova aliança? O Calvário. Foi naquele monte caveira que o seu corpo foi partido e o seu sangue derramado. Eles estão aqui e eles vão orar e eles já vão participar da ceia. E eu declaro que a glória de Deus vai vir sobre eles. A vida, e talvez sejam até cheios de Espírito Santo. Eu tenho fé para isso. 2 coisas de uma vez só. Agora, para um pouquinho. Se na velha aliança, toda vez que o sangue era oferecido, o Espírito de Deus se movia, quanto mais na nova. Elias ofereceu sangue, Deus respondeu com fogo. Salomão ofereceu sacrifícios, Deus fez sua glória encher o templo. Os patriarcas de Gênesis 12 a 50
Abraão, Isaque e Jacó ofereciam altares, Deus vinha numa coluna de nuvem. É possível alguém celebrar a ceia e ser uma cerimônia vazia. Comeu suco de uva e comeu pãozinho, a gente acha até aquela coisa boba. Hoje é ceia, eu nem vou. Cuidado. É mais profundo e mais sério do que o que a gente imagina. Agora, se a gente entende o que está por trás dessa prática, você pode experimentar níveis de glória, de intervenções divinas, de comunhão, de intimidade, de paz, de provisão, de quebrantamento, de fé. Eu me achego pela fé. Coloca a fé. Eu tenho tanta fé na mesa do Senhor. Vamos conduzi-los. Todo mundo estende as mãos para Ele. Vocês estão aqui na frente, diga assim: Senhor Jesus. Uma voz mais alta. Todo mundo, vamos ajudá-los. Senhor Jesus, eu te recebo. Te confesso como meu Senhor e Salvador. Naquela cruz, você tomou os meus pecados, me substituiu e morreu por mim. E eu reconheço que por causa da sua morte, eu posso receber vida eterna agora. E eu a recebo pela fé. E eu reconheço que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue estão aí no céu. Vou participar dessa ceia, consciente de uma aliança contigo, até você voltar naquele dia do arrebatamento, quando vamos nos encontrar naquela nuvem. Os meus olhos estão postos em ti. Eu me entrego completamente a ti. Minha vida é tua, mas tu és o meu Deus. Em nome de Jesus, amém.